Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Lês, o podcast oficial do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc USP. Eu sou a Oriana e esse é o 7º episódio da série Lês em Foco. E eu sou a Ivana e hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a professora Eliane Berlato, e a gente vai trazer alguns temas que é do conhecimento dela, que ela trata sobre gestão de pessoas, comportamento organizacional, diversidade, inclusão. Então vai ser uma conversa muito legal. É um prazer estar com você aqui hoje. Professora, é uma honra te receber e muito obrigada por ter aparecido aqui no nosso programa. Imagina. E para começar, a gente quer voltar um pouco no tempo e contar sobre a sua trajetória acadêmica. Então, como surgiu esse interesse pelas áreas de gestão de pessoa e comportamento organizacional? Voltar no tempo é um desafio aí, né? Mas primeiro agradecer, meninas, o gentil convite. Para mim é muito bom estar aqui. Eu acho que espaços como esse que, nos aproximam mesmo que virtualmente por voz, é um momento muito importante. Valorizo muito, parabenizo essa ação e vocês por conduzirem, tá? Obrigada aí pelo convite, prazer imenso estar falando aqui. Eu sou paranaense, então sou formada em administração, vim para o estado de São Paulo, mas eu fiz administração na Universidade Estadual de Maringá, daí vim para São Paulo, fiz meu mestrado em administração na Fundação Getúlio Vargas e fiz o meu doutorado em administração, porque a administração é a área da minha vida, Eu sou muito realizada, então, assim, o curso de administração, ele, para mim, tem muito significado. E caminhar, embora seja de falar, mas é muito homogêneo, ficar na administração. Mas a administração trouxe para mim uma visão mais geral de todas as áreas, e no mestrado e no doutorado eu pude entender que a área voltada para as pessoas era a principal área que mais me chamava a atenção. Então, caminhei um pouquinho na linha dos estudos organizacionais, que me trouxeram um pouco de um olhar mais crítico sobre um modus operandi mais funcional, que é a área de gestão de pessoas. Embora a gente fale de pessoas, a área de gestão de pessoas ela ainda é muito funcionalista. E o que é isso? Funcionalista é quando você observa muito uma relação direta de causa e efeito. E com o ser humano não é assim. Nós não somos uma relação de causa e efeito. Nós somos uma compreensão muito maior, Por quê? Porque nós somos seres subjetivos, nós pensamos diferente, nós agimos diferente. E trazer isso para dentro de uma organização, e pensar isso no modelo onde eu entrego minha força de trabalho, no modelo onde eu preciso estar motivado, no modelo onde eu preciso ter significado para fazer de verdade, é um grande desafio. E professora, quais foram as suas primeiras impressões da Exalc, do ambiente, dos estudantes, e como foi construir seu espaço aqui dentro do departamento? Bem, sobre os estudantes sempre é uma maravilha, Porque são os estudantes que nos alimentam. Nós docentes, pelo menos eu, entendo que os espaços são de construção. Quando a gente entra numa sala de aula, e isso sempre foi algo que eu quis, que eu difundo muito. Tem que ser uma relação de troca, A gente, claro, a gente chega com uma bagagem maior, a gente quer conectar, então eu não sou exalquiana, Então eu vim, e acho que isso é bacana, os espaços entenderem que é na diversidade que a gente cresce também, O fato de eu não ser exalquiana, ou seja, formada aqui, não quer dizer que hoje eu não seja, porque eu trabalho aqui, Então, sim, com certeza. De certo modo, todos somos exalquianos, alunos e docentes que aqui estão. O maior desafio é o novo. O novo, ele sempre gera, assim, curiosidade ou, às vezes, um desconforto. Porque o novo pode trazer falas que, às vezes, não vão conversar diretamente com aquela cultura naturalmente, vivida. Então, eu senti a gente sente aquela história da integração na empresa. Quando você chega e você olha para todo mundo, você não conhece ninguém, quem vai te dar a mão? Quem te dá a mão é quem você já fala. Então, me abraça aqui que eu vou. E às vezes, quando é tudo muito novo, curso novo, nova de idade, nova de tudo, aí às vezes você fica ainda sem entender muito bem, mas hoje a gente já amadureceu as relações, acho que as pessoas conseguiram entender, que nós trazemos uma visão um pouco mais progressista em alguns pontos, Eu como mulher,
obviamente, trabalhando questões de gênero dentro, né? Nós temos, inclusive, estudos aqui, fiz com alunas da agronomia, né? Ambientes onde nós temos muito mais homens, às vezes, quando uma mulher chega, a gente tem certa dificuldade na interlocução. Mas isso também é importante porque assim nós vamos trazendo outros pontos de vista, né? Que são os nossos pontos de vista, né? A vista, eu digo que um ponto de vista é a vista de um ponto. E então, no começo sempre tem alguma dificuldade, mas nada que me desanimasse a não seguir, né? Mostrando o porquê dos espaços que nós queremos ocupar, né? Mostrando assim de forma sempre muito cuidadosa e com respeito que as nossas falas precisam também ser ouvidas, né? Que o curso de administração é um curso de administração, né? Que embora a gente reconheça a importância da cultura organizacional da Exalc, nós também trazemos uma história. E essa história não pode ser ignorada. Por quê? Porque ela é a minha história. Eu não posso apagar quem eu sou para me tornar o que eles querem que eu seja. Então, isso é algo que aos poucos a gente foi conseguindo, né, colocar de forma harmoniosa para aqueles que talvez não entenderam a nossa chegada, né, no caso a minha. Mas eu acho muito bacana, não é fácil, mas a gente aos poucos vai deixando e aí todo mundo sabe quem é hoje, entende por que estuda, porque eu acho que as nossas pesquisas falam das nossas essências. Então eu estudo aquilo que é vital para mim, né? É claro que a gente precisa ter métricas de produção, mas precisa fazer sentido. Porque se não fizer sentido, não vale a pena eu nem estar aqui falando com vocês hoje. Né? Porque eu preciso que as pessoas, se esse é o objetivo desse momento, as pessoas nos conhecerem, eu preciso que as pessoas me conheçam de fato, né? Porque aqui a gente coloca o que, pelo menos eu estou colocando, quem é a professora Eliane, né? Mas é óbvio que a professora Eliane não está descolada do ser humano Eliane. Então, são vários pontos que foram... Não, dizer que foi tudo fácil? Não. Dizer que foi tudo difícil? Também não, mas nesse equilíbrio eu me vejo uma profissional muito melhor do que quando eu cheguei, né? E vejo também um Exalc muito mais aberta a receber o diferente, né? Mesmo, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ficar alerta o tempo todo, né? Eu fui presidente da Comissão de Inclusão e Pertencimento e trabalho com diversidade e inclusão, então a gente sabe que tem desafios, mas desafios que nós vamos, né, com... eu não gosto de falar tempo, porque essa temporalidade nos desanima às vezes. Mas que à medida que nós caminhamos, nós vamos marcando o porquê de não fazer mais aquilo, o porquê de olhar para aquilo diferente, o porquê dizer, né, de forma como eu sempre disse, não, agora a gente muda um pouquinho, porque hoje nós temos mais conhecimento. Né? E principalmente o reconhecimento do ser humano e da dignidade humana, que é algo que eu defendo muito. E falando um pouco mais desse momento de transição, né, que você até comentou que vê uma Exalc mais aberta para incluir mais essa diversidade, aceitar. Falando mais do curso de administração em si, você vê que ele evoluiu, né, desde que começou para cá? Você ainda sente que tem coisas que poderiam ser melhoradas? Qual é a sua visão sobre? Sempre, sempre, sempre. Eu não vou dizer para você porque nós não estamos prontos, né? E nunca estaremos prontas e prontos. Eu acho que avançou muito, porque hoje nós já temos turmas formadas. Imaginem, pensar, para onde vão nossos alunos? Né? Vão se formar, vão para onde? Eles mesmos, né? A gente viveu essa ebulição. Hoje a gente vê, os egressos vêm contar, estão felizes. Alguns, eu tenho experiência de alguns que não ficaram no curso, estão realizados em outro curso, né? Os que ficaram também realizados, acompanho muitos dos nossos alunos. Eu acho que nesses 12 anos, já vão para 12 anos, a gente avançou bastante. Mas, é claro, a gente ainda tem espaço para refinar ainda mais, né? Essa questão, o fato de estarmos dentro de uma unidade que tem uma vertente agrária forte, também ela pode, de certa forma, falar, vamos seguir para essa área, mas não, a gente pode olhar para as outras áreas. Eu acho que é a questão das afinidades, né? Então, eu acho que quanto mais ao mesmo tempo que
quanto mais heterogêneo, melhor. Eu acredito que também as especificidades são boas. Eu acho que isso ajuda muito. Então, talvez a gente, né, contratação de docentes, por exemplo, hoje eu sou a única docente da área de gestão de pessoas, né? Então, mais uma docente, mais um docente seria legal. Por quê? Porque nós trazemos outros olhares, né? Então, eu acho que o curso, ele pode crescer ainda mais. Daqui 20 anos, eu espero daqui 10 anos, né? Pensando 10 anos, que seriam os próximos 20 anos, eu espero um curso ainda mais robusto, né? Sempre temos espaço para trazer novos olhares. E o perfil dos nossos alunos, esse é o nosso grande desafio, porque nós continuamos com o mesmo repertório, e aí a gente tem que se adaptar, porque cada geração chega com uma expectativa, chega com uma forma diferente. A forma como eu dava aula há 10 anos atrás não é a forma como eu dou aula hoje. É por isso que a gente precisa estar muito atento a esse contexto. Então, eu acredito que a gente sempre pode melhorar um pouquinho. Mas andamos muito bem? Andamos. Hoje a gente já tem, né? Eu acho que assim, a identidade é algo que a gente precisa o tempo todo estar olhando isso com muita atenção, para que os nossos alunos saiam. Eu sou administrador, né, da Exalc. E aí, o que isso quer dizer? No caso da administração, né? Porque eu sei que aqui nós temos vários outros cursos, Sim. Tá bom? E a gente tá, né, chamando você de professora, falamos que você atua na área de gestão de pessoas. Para quem não te conhece tão bem, conta quais são as disciplinas que você ministra hoje e na pós. Isso, eu tô um pouquinho, né, afastada, quem me acompanha. Não me acompanha, na verdade, porque eu não tô aqui. Isso acontece muito, tá? Pessoal, acho que é até importante dizer, né? Às vezes nós recebemos, existe dentro quando nós chegamos à universidade, nós chegamos para ser docente. Sim. Mas nós temos que, então, ensino, pesquisa e extensão, tá? Mas existe uma coisa chamada gestão, ou seja, alguns cargos administrativos nós docentes também, né, devemos assumir. Aí é claro que depende muito do perfil do docente e tal. E eu recebi um convite né, nessa gestão reitoral que iniciou em 2022 e termina agora, exatamente agora, né, em janeiro de 2026. Eu fiquei esses 4 anos, né, afastada por conta desta função, que é uma função que eu assumi em São Paulo. Antes disso, então, nesse ano que vem eu volto normal para as atividades, né? Isso não quer dizer que a gente não possa estar em outras funções de unidade. Mas as disciplinas, eu já trabalhei com várias disciplinas, né? Vocês imaginam no começo do curso. Era overdose da professora Eliane, aluno não conseguia me ver mais. Daí eu falava, é difícil, né? Porque a gente tava começando o curso e tal. Mas assim, a minha área de atuação, as disciplinas que eu dou, fundamentos em administração e teoria geral, comportamento organizacional e gestão de pessoas. Mas também trabalhei com estrutura organizacional, trabalhei com metodologia, que é uma área que eu gosto muito. Na pós-graduação, dou metodologia de pesquisa e vou para o semestre que vem, não próximo, né, para o segundo semestre de 2026, vou abrir na pós uma disciplina sobre diversidade, inclusão e pertencimento, né? De modo geral, para a gente olhar um pouquinho para essas áreas, porque à medida que nós avançamos, a gente vai também propondo disciplinas, né, na linha de atuação. Mas hoje comportamento, volto com fundamentos, comportamento e gestão de pessoas. Perfeito. E professora, antes, né, até 2022, que você dava as matérias, você participava de projetos importantes como pesquisa, extensão, algum que você queira falar ou que você tem vontade de fazer quando você voltar agora para a faculdade? Menina, a extensão era o nosso forte, pesquisa. A gente trabalhou com um projeto, inclusive recebemos até moção de aplauso da Câmara de Vereadores, por conta de um trabalho, né, de um projeto Dignas. E esse projeto é um dos, vou destacar esse, tá? Temos vários. Eu hoje atuo também na sociedade, né, municipal, fui do Conselho da Mulher, né, do Conselho da Mulher de Piracicaba, estou como conselheira da Escola do Legislativo e esse projeto, ele é um projeto onde a gente propôs criar uma plataforma para ajudar mulheres em situação de violência, tá? Então, qual é o principal objetivo? Criar um aplicativo
onde essa mulher possa entrar e procurar vagas de emprego. Então, nós saímos em busca de fazer uma parceria com empresas que permitissem, né, ou abrissem uma vaga. Essa vaga, ela precisa ser anônima, porque nós entendemos que as mulheres hoje que estão em situação de violência, um dos grandes motivadores que as mantém nessa situação é a falta de uma remuneração. Uma questão financeira. Então, eu sei que não é fácil, é um trabalho ainda, a gente parou um pouco, né? Fizemos os contatos com as empresas, né? Inclusive, a Vitória está aqui, participa do projeto, e nós só paramos por conta que faltou fôlego mesmo, porque eu retomo isso o ano que vem, para a gente fazer a partir do CRAM, que é um conselho hoje que cuida dessas, né, tem lá as mulheres que estão nessa proteção, para que a gente possa, isso de modo muito sigiloso, cuidadoso, a gente possa dar essas oportunidades. Mas entendemos também que a grande maioria não tem escolaridade. Sim. Então, a gente oferece um curso de capacitação. Ah, que legal. Tá? Então, esse é um dos projetos, né? Mas nós temos outros projetos, trabalhamos também fizemos na pesquisa, a gente trabalha bastante com essa questão da mulher, principalmente, os espaços dela. Mulher e liderança é algo que eu tenho várias orientações, né? Então, o papel da mulher. E aí, eu comecei a perceber que os estudos de gênero não estão dando conta de explicar totalmente, né, as questões sobre mulheres. E por quê? Você fala, por quê, professora? Porque eu estudei, você imagina para uma pesquisadora, 2010 você vê uma mulher ganhando menos, né, em termos de salário. 2025, a última pesquisa, vocês viram? A mulher continua ganhando menos. São 15 anos. E aí, qual a agenda? Por que não muda? Por que nos acostumamos a reproduzir isso? Então, esses incômodos me fizeram ir um pouco para a teoria feminista. Mas aí, teoria feminista, de fato. Não essa balbúrdia, que essa, né, midiática, que coloca o feminismo numa condição totalmente banalizada. Tentar entender pela perspectiva feminista a condução das mulheres dentro desses processos, principalmente no mercado de trabalho. E essa é uma pesquisa mais profunda, que conversa muito com o que eu venho estudando sobre diversidade e inclusão em termos de rompimento de paradigma, que é algo mais... Então, eu estou ainda numa elaboração conceitual para a gente poder explicar por que políticas afirmativas não funcionam como deveriam funcionar. Tá? Então, eu estou exatamente nesse momento, porque você olha para as empresas e, ao mesmo tempo que tem uma pesquisa recente de uma aluna minha, inclusive da administração, do trabalho de conclusão de curso dela, que ela foi verificar com as pessoas que entraram via ações afirmativas como que elas se sentem. E que ela descobriu que elas não se sentem pertencidas. Ou seja, nós temos um problema. Sim. Nós estamos colocando as pessoas, mas as pessoas não estão se sentindo colocadas. E aí, não dá para ignorar, não dá para cumprir tabela, não dá para a gente ficar nessa discussão, eu sou contra ou eu sou a favor da cota. Nós precisamos ter uma discussão equilibrada, fundamentada e validada teoricamente para poder justificar o comportamento social que nós temos hoje. Porque nós estamos, obviamente, com resistência baseada em valores, em construção social. Então, existe a necessidade de uma pesquisa profunda para que a gente possa, de fato, entender por que algumas ações ainda não são tão eficazes como deveriam ser. E eu imagino que deve ser um desafio abordar esses temas aqui num campus que é tão focado nos homens, né, dentro da agrária. Total. Eu tenho todo tipo de rótulo que você imaginar, tá? Porque é normal, é natural, mas depois de um tempo, no começo, meninas, a gente fica com raiva, né? Porque você tá muito mergulhado nisso, e aí depois, à medida que você vai estudando, olhando, vendo perspectivas de autoras, de teóricas, você vai começando a entender que aquela fala é uma fala de quem ainda não conseguiu entender a importância do reconhecimento do ser humano.
Por isso eu digo que muitas vezes nós poderíamos evitar muitas discussões se as pessoas simplesmente reconhecessem que todo ser humano precisa estar no mesmo lugar que o outro. Não existe, né? Obviamente, quem trabalha com diversidade e inclusão não pode defender meritocracia. E eu me sinto super à vontade para falar isso, porque óbvio que não existe meritocracia, né? Porque se eu estou falando de uma sociedade desigual, eu não tenho como dizer que tem meritocracia. Com certeza. Poderia dar um exemplo, inclusive, da minha filha que fez vestibular ontem, né? Ela fez vestibular ontem, ela vem de uma escola privada, ela olhou para uma prova onde todas as questões ela ao menos já tinha visto, né? E isso lhe coloca numa condição muito à frente de outros. Sim, e eu não posso achar que quem não passou é porque não se esforçou. Então a gente precisa reconhecer que no nosso país existe desigualdade. E isso não é para se tornar motivo de briga, não é para não vamos falar sobre isso. Pelo contrário, quem é resistente ao discurso precisa ouvir. E quem é pró-discurso precisa saber falar. É nessa interlocução que a gente vai avançar. Não é gritando. E eu até entendo que muitas vezes a Bell Hooks vai falar, o grito está entalado por quê? Porque as minorias, elas sentem na pele de fato. Porém, nós também precisamos, e falo aqui enquanto um grupo minorizado, obviamente com muitos privilégios, porque mesmo sendo mulher, sou mulher branca, com alta escolaridade, e acho que isso tem que ser marcado, porque mulheres existem várias, né? Então, não dá para falar das mulheres, quais mulheres? As mulheres de classe média baixa, as mulheres pobres, as mulheres ricas, as mulheres com deficiência, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, né? Olha quantas mulheres, as mulheres negras. Então, vamos falar de mulheres, mas quais? É essa identidade que precisa estar no centro da discussão. É por isso que não dá para falar de uma discussão, não dá para iniciar uma conversa dessa sem trazer o senso de justiça. Mas não de justiça, não da minha justiça, a justiça da professora Eliane. Não, o conceito de justiça social. Porque ele é para todos. A gente não está priorizando, a gente está reconhecendo. É no reconhecimento que, de fato, nós fazemos as coisas. Então, o que eu sinto quando eu falo com muitas pessoas, algumas pessoas, né? Que, às vezes, ainda falta essa sensibilidade no reconhecimento dessas pessoas, né? E dessas diferenças. E nós também, um cuidado ao trazer esse tema para que a gente não crie repulsa. Porque na repulsa nós não vamos construir. Na repulsa o coletivo se desfaz. Nós precisamos encontrar um senso comum de coesão. Para que eu não quero desconstruir seus valores, mas também não quero que você banalize os meus. É isso que nós precisamos, essa conexão. Ainda não encontrei, tá? Mas estamos caminhando, mas pelo menos já sei o caminho. Sim, com né? Eu acho que é na forma do diálogo. Então, ouvir. Tem que todo mundo ouvir. E aí, você pode sim dizer, olha, eu posso te dar uma sugestão sobre isso? Não fale mais assim. Mas eu sempre falei assim. Não, mas não fale mais assim. Por quê? Porque hoje nós sabemos que as pessoas sentem dores quando ouvem coisas assim. Você não pode se sensibilizar a isso e mudar um pouco, né? Então, é isso. É o constante aprender, reaprender e, principalmente, pessoal, desaprender. Porque a gente aprendeu muita coisa errada. Com certeza. Mesmo. E uma curiosidade, essas pesquisas que são tão complexas e que você mesmo disse que está na fase conceitual, tem alguma previsão de tempo? Estudar para sempre? Em algum momento isso é o desalento que eu te falei lá no comecinho. A gente se baseia muito, né, na ONU Mulheres, principalmente em estatísticas mundiais, que dizem que até 2100 nós teríamos, de fato, uma equidade de gênero. De gênero. Não estamos falando de outras, tá? Mas, como diz a Simone de Beauvoir, né? Basta uma crise política, econômica, social, para que os direitos que foram ali adquiridos sejam perdidos de uma hora para outra. Então, nós estamos muito suscetíveis.
E eu acho que a gente fica suscetível, por quê? Porque a visão que eu tenho hoje é que os espaços para grupos, né? Essa discussão ela já gera, né? Assim, às vezes, né, as pessoas já falam, nossa, vai falar sobre isso? Mas tem que falar. Por quê? Porque quando nós olhamos para as questões que colocam os grupos inferiorizados, minorizados, olha eu, inferiorizados, que não deixa de ser, né? Mas são grupos minorizados, eu entendo que muitas vezes nós temos espaços concedidos. Espaços concedidos não são espaços legitimados. Sim, com certeza. Então, por que isso fica? Não, agora mudamos para 2.200. Os anos de 2.200 é que nós vamos falar de equidade. Aí você fala, não, agora melhorou, 2.150. Melhorou para quem? Ninguém aqui dessa geração vai ver. Né? Então, isso, às vezes, no Brasil, os estudos sobre diversidade e inclusão começaram nos anos 2000. Nós estamos falando de 25 anos só. É muito pouco. Você está entendendo? A gente está... E detalhe, num modelo totalmente norte-americano, que não fala da nossa história. Pessoal, nós não tivemos uma escravidão, aliás, nós não tivemos um modelo, né, de separação entre pessoas brancas e pretas como os Estados Unidos teve. Mas nós tivemos a escravidão de uma forma muito latente. Então, as histórias são diferentes. Não dá para querer trazer o mesmo modelo de ação. Nós precisamos entender as nossas especificidades. A questão da própria construção da mulher. Eu fico muito triste, e agora, né, pode até fechar um parênteses, né, se for pertinente ou não, mas eu fico triste quando eu vejo mulheres dizendo, porque a mulher, eu quero ser a mulher que faz o bolo e espera o marido em casa, né? E como um ode àquelas que saem para trabalhar. Pessoal, o feminismo diz exatamente isso, que você seja livre para escolher o que você quiser. Livre. Se você é feliz fazendo o bolo para o seu marido, seja. Se você é feliz trabalhando, fazendo um curso, saindo, seja. Isso é conceito de liberdade. Por que eu quero colocar para você um modelo totalmente padronizado, dizendo entre o bom e o ruim, o certo e o errado? Não. Então, as mulheres precisam entender. Então, a gente tem que lutar contra um sistema que está dado e que às vezes eu nem gosto de trazer o nome, porque também já gera repulsa, né? Mas todo mundo sabe qual é, esses modelos estruturantes, né? Que de certa forma não permitem esse contexto de troca, porque não sou eu que falo, são as pesquisas. Mulheres em cargo de gestão ainda são caladas, não é permitido, ela sempre é reparada, ela faz uma fala, vem o outro e daí explica melhor, né? O que permite que isso aconteça? Um viés inconsciente ou um preconceito de que a mulher, para ser competente, ela precisa provar 30 vezes mais. Lá vem a Eliane falando isso de novo. Cansa falar. A própria Nancy Fraser, né, ela vai dizer assim, que os grupos minorizados, chega um momento que as pessoas já não aguentam mais ouvir. Por quê? Porque a gente tem que o tempo todo falar, justamente por conta da pergunta que você me fez. Até quando vai isso? Até quando a gente não precisar mais falar? Eu não queria dar aula de diversidade e inclusão. Sabe por quê? Porque quando eu entro em sala de aula dizendo que nós não podemos excluir, eu estou falando para pessoas que não reconhecem outras pessoas. Eu ter que entrar numa sala de aula e gastar uma aula para falar sobre isso, para mim, é uma perda de tempo. É porque algo já está errado, né? Algo já está errado. Nós só falamos de inclusão porque há exclusão. Nós só falamos da diversidade porque ela não existe. E por que não reconhecemos isso? E por que geramos juízo de valor nosso sobre isso? Então, é muito complexo, muito desafiador, mas hoje eu tenho, tranquilidade para dizer um pouco sobre isso, porque além da experiência,
né, que nós temos enquanto pesquisador, docente, estando em cargo de gestão, hoje a gente consegue entender melhor que nem a teoria chegou, a teoria não dá conta ainda de explicar. Por isso que nós estamos numa ebulição, né? E essa ebulição, ela precisa ser controlada para que a gente possa não morrer por isso, né? Porque o final de tudo isso é a morte, né? Que não deixa de acontecer. Inclusive, não só a morte física, mas a morte a invisibilidade dentro dos lugares de trabalho. De trabalho, tá? A invisibilidade, o não reconhecimento daquela pessoa que foi rotulada, está marcada e vira piada de grupo, né? Vira chacota, ou então é separada dos grupos. Eu lido muito com os grupos minorizados, pessoal. Eu ouço muitas falas. Se eu trouxesse aqui algumas das que eu já ouvi, nós pararíamos isso aqui agora. Porque são muito, muito marcantes, de dores verdadeiras e reais, que acontecem, não é em casa não, e não é na rua, é dentro da empresa, dentro da organização. Tá? Então, a gente precisa sempre ficar alerta. Por isso, esse vai e vem, porque políticas são criadas, políticas são descredibilizadas, né? Vai usar, não vai usar. O que é de gueto, o que já é socialmente, né, compreendido como usual. São muitas especificidades que precisam ser tratadas com cuidado e por pessoas que saibam falar sobre isso, porque o movimento da capitalização da diversidade, ele é totalmente tóxico, né? Eu acho que ele adoece qualquer discussão dessa natureza que nós estamos fazendo. Você citou que tem na parte de ser o professor, tanto a parte de dar aula, pesquisa, extensão e gestão. E uma das coisas que as pessoas também se equivocam no conceito de administração também é o conceito de gestão de pessoas. Então, na sua visão, o que é fazer gestão de pessoas dentro da universidade? Então, seu papel de gestão aqui. Olha, vou dizer para você que palavrinha, né? Gestão. Eu acho que compreender o que é gestão. Gente, a gestão, ela é dividida em duas... Eu a vejo em dois momentos, mais dois momentos que andam juntos, né? O conhecimento técnico, que te dá firmeza para agir tecnicamente, dominar a IA principalmente, mas a gestão pressupõe o humano. Então, como que eu faço essas duas coisas andarem juntas? Quando eu assumo um cargo de gestão, eu estou assumindo não uma responsabilidade técnica. Eu não tenho só a missão de manter os números, de atingir as metas, de manter, né, os resultados. Eu tenho essencialmente a missão de manter as pessoas conectadas naquela função. E eu quero saber onde eu aprendo isso. Por quê? Porque eu estou chegando numa universidade totalmente formado com os meus valores, minhas convicções. E eu chego esperando da universidade o quê? Um conhecimento técnico. Porém, esse conhecimento técnico não vai dar conta de tudo que eu tenho que entregar quando eu estou com uma equipe, quando eu estou com um grupo, quando eu tenho que falar para pessoas de gerações diferentes, né? Dentro da universidade, a gestão é algo... A gente tende a trabalhar muito o mercado privado, né? Gente, e a área pública é um outro oceano, é um outro contexto. Por quê? Porque as pessoas dentro da área pública, elas são vistas de uma forma diferente, embora pessoa seja a mesma coisa em qualquer lugar. Tá, pessoal? Eu brinco muito, né? Olha, vamos falar sobre a liderança da mulher. A liderança de mulheres, né? Ela é um ponto muito que a gente precisa tomar muito cuidado. Por que eu estou falando de liderança? Porque nós estamos falando de gestão, da minha, né? Especificamente do meu exemplo, e eu sou mulher. Tem que tomar muito cuidado, porque fala assim, as mulheres apresentam melhores resultados na liderança. Sim, mas cuidado, porque tem mulher... Gente, a gente tem hoje o efeito chamado, né, a Bean Queen, ou abelha rainha, que são mulheres que chegam em cargo de gestão e elas não olham para outras mulheres. Então, você vai dizer que a liderança da mulher é melhor? Não necessariamente. Por quê? Porque se a mulher que ocupa um lugar de gestão
não tiver a sensibilidade, e aí eu vou chamar, porque esse termo está um pouco aposentado, tá? O conceito de sororidade, de fato. 2 conceitos que estão aposentados das minhas pesquisas por enquanto. Empoderamento e sororidade. Num outro podcast a gente pode explicar melhor isso daí, tá bom? Porque não dá tempo aqui. Mas sororidade, o reconhecimento de que o que eu sinto, a outra pode sentir. E por conta disso, se eu cheguei onde eu cheguei, eu vou impedir que a outra sinta. Por que eu, que cheguei no lugar onde eu estou, vou permitir que as dores que eu senti, outras sintam? Isso não é sororidade. Sororidade é o reconhecimento de fato e pegar na mão. Então, nem toda a liderança, ela é a liderança, ela é o ato de gerir. Seja por homens ou mulheres. Agora, obviamente, nós mulheres temos uma construção social que nos condicionou a entregar de forma diferente dos homens. Então, talvez isso se reflita na gestão, mas não necessariamente. Porque se eu estou falando de uma mulher que vem de um machismo estrutural, ela não vai reconhecer, por exemplo, a sororidade. Muito menos que, né? Não, se eu cheguei aqui, a outra que chegue também. Né? Dentro do setor público, o fato da estabilidade faz com que a área de gestão de pessoas não seja olhada com tanta atenção como é vista nas empresas privadas. Né? Atenção com cautela. Por quê? Primeiro problema da área de gestão de pessoas. Todo mundo acha que sabe. Tá? Dificilmente alguém estuda especificamente gestão de pessoas. Primeiro problema. Ah, não, gestão de pessoas eu faço. Ah, mas eu faço. Tanto que você vê várias áreas, várias graduações que colocam pessoas para gerirem, mas que não tiveram ali aula sobre aquilo. Né? Então, primeiro, reconhecer que precisa, não é por feeling. Você não faz gestão por feeling, você faz gestão por competência. Não é por feeling. Ah, eu sei porque eu sei lidar, eu sei conversar. Você não sabe. Dentro da área de gestão de pessoas, nós temos o contexto mais objetivo, que daí foca processo de seleção, carreira, contratação, remuneração. Então, aspectos que você vê, né? Benefícios, mas tem um outro que você não vê, que é o subjetivo, que é o abstrato, que vai falar sobre liderança, que vai falar sobre inteligência emocional. Outro perigo. Por quê? Porque esses temas tendem a ser abduzidos, né? Por forças desconhecidas ou conhecidas que levam temas importantes à banalização ou colocam ele numa outra prateleira, que aqui eu não faço crítica, só digo que está numa outra prateleira, que é a da autoajuda. Não há relação, pessoal. Curso, quando você está falando de teoria motivacional, você não está falando de autoajuda. Autoajuda é um outro lugar. Dentro da área de comportamento organizacional, teorias motivacionais explicam o que nos mantém em pé, o que nos fazem querer acordar de manhã e trabalhar. É isso. Né? Agora, formas de eu fazer isso, né? E aí todo mundo conhece muitas dinâmicas, tal. Elas precisam ser tratadas de forma muito cuidadosa. A psicologia. Entende a importância dos conhecimentos de psicologia nessa área? Por quê? Porque nós temos testes de personalidade. Nós bebemos da fonte da psicologia para entender comportamento dentro da organização. Nós bebemos da sociologia, por quê? Porque quando eu estou falando de relacionamento interpessoal, eu estou falando do social. Então, é um desafio. A área de gestão de pessoas hoje, não é porque eu sou da área, ou talvez porque eu seja, é a mais complexa. É a mais complexa. Tanto que não tem fórmula. O grande problema é esse. Qualquer curso que lhe dê um manual para lidar com pessoas, abandone o curso. Tá? Não faça. Não existe manual para lidar com pessoas. Por isso o grande desafio. Aí você vai falar, professora, numa empresa de 10 mil funcionários. A USP tem 20 mil funcionários, pessoal. São quase 13 mil servidores técnico-administrativos e 6 mil docentes. E como que nós cuidamos dessas pessoas? Que estão aí fazendo as suas funções, mas desejosas.
de reconhecimento, de identidade, algumas são, outras não são. Por que para algumas acontece e para outras não? Se todas estão no mesmo lugar, o que a gente vai fazer? Uma gestão de pessoas que ignora isso não é uma gestão de pessoas. Aliás, não tem gestão de pessoas. Porque a área da gestão de pessoas, ela tem uma parte muito marcada de forma objetiva, que é o departamento pessoal. Departamento pessoal não é RH. Tá? Inclusive o próprio RH vem se reformulando aí nos seus nomes, mas não se iluda também, porque não adianta mudar a roupa e não mudar a essência. Tá? Isso é um ponto que eu sempre critiquei, né? Mas é uma particularidade minha, que eu abordo muito mais em sala de aula com os meus queridos e as minhas queridas alunas e alunos. E, professora, quais os principais desafios você identifica quando pensamos em gestão de pessoas no contexto da universidade? Assim, como equilibrar a autonomia dos alunos, a inovação e as relações saudáveis? Olha, eu acho que o primeiro é entender como lidar com o específico, tá? Pensando a universidade pública, pensando os caminhos para chegar até ela, né, no caso. Então, seja dos alunos, as expectativas. Então, nós como docentes, qual a minha responsabilidade? O que eu vou passar para o meu aluno, para a minha aluna, que vai sair e tem a responsabilidade de gerir pessoas? Porque a administração é isso. Isso tem que ser dito o tempo todo para os nossos alunos. Vocês saem daqui com uma responsabilidade de gestão. Como que eu trago isso? Eu trago isso dentro de um contexto que eu acho que hoje depois da nossa experiência com servidores aqui da universidade, que a gente trabalhou, né, um curso de desenvolvimento profissional, mais do que nunca eu te digo que o grande desafio é entender as especificidades para criar um modelo, porque não tem como não trabalhar com um modelo maior quando nós temos muitas pessoas. Entender as especificidades dos indivíduos, e aí você tem que parar para ouvir. Quem para ouvir? Quem tem uma escuta apurada? Quem prepara a liderança para ouvir? Nós estamos vendo as pesquisas. Existe hoje uma busca insana por preparação de liderança. Não à toa por conta de quem eles estão recebendo, como eles vão olhar para isso. Então, o grande desafio é entender essas especificidades e, a partir dela, elaborar políticas de gestão de pessoas que, de fato, promovam o que eles querem hoje. Reconhecimento, tá? Pessoal, salário é importante? Porém, o reconhecimento, ele está assumindo o primeiro lugar em tudo. Por que será? Porque as pessoas querem saber que elas existem. E muitas vezes elas não existem para muitas pessoas. Quando a área de gestão de pessoas descobrir isso, talvez alguém descobriu, mas a gente não está vendo estudos, né? A minha fala aqui é baseada todas nos estudos. Quando a gente entender qual é o modus operandi quando eu estou te ouvindo, eu não tenho que te julgar, eu tenho que só te ouvir. Então, quem está preparado para fazer isso? Quem tem tempo para isso? Vocês imaginam, vocês sabem, vocês são alunos, a correria. Você imagina a gestão, você imagina uma empresa que quer. O que uma empresa quer? Resultado, mas não pode ser só pelo resultado. E eu falo isso tranquilamente também, por quê? Porque é a minha abordagem de trabalho. E outras pessoas que têm outras abordagens de trabalho também são muito bem-vindas. Acho que todas elas precisam estar na equipe. Porque assim, porque você não pode ser só um lado e você não pode ser só o outro. Você tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Mas você não pode ser só objetivo. Você precisa entender que nós somos humanos e essa discussão, ela nasce disso, Então, acho que o desafio é esse hoje. Eu acho que nós estamos, e as pesquisas mostram, a questão da solidão, a questão do uso, a tecnologia que hoje nós estamos olhando muito, os nossos likes, que não sabemos nem de quem nos alimentam, mas quando a gente sai, a gente não vê rosto. Isso acontece também num monte de lugar. Então, o comportamento, ele está passando por mudanças, só que nós não estamos acompanhando isso quando nós pensamos a gestão. Sim. Então, eu digo que o desafio é a falta de um modelo que reconheça, de fato, as pessoas dentro das organizações.
É isso que eu vou buscar agora descobrir depois dessa nossa empreitada aí, né? Dentro da área pública, principalmente pensando na universidade. Continuando a falar, né, sobre a universidade, quando a gente fala dela, a gente está lidando com estudantes, servidores, docentes e pessoas de realidades muito diferentes. E como você acha que é a peça-chave para gerir todas essas pessoas, para que elas convivam assim em harmonia? Eu acho que primeiro entender que cada lugar de fala é importante. Acho que o discente, o aluno, ele traz, né, o seu lugar, o servidor técnico administrativo, o seu lugar, o docente, o seu lugar. E aí, como que a gente põe todo mundo para conversar? Quando a gente põe todo mundo para conversar, aí vem o problema, porque cada um vai querer defender o seu lado. A hora que a gente entender que não é defesa de lado, né, que todo mundo já deveria começar sendo reconhecido, a gente já zera um pouco isso daí, já não é tanto barulho. Né? Mas a minha sensação de querer algo, ela é sempre predominante. E aí a gente tem até uma dissonância cognitiva aí, né? Às vezes a gente mostra uma coisa e a gente tá sentindo outra. Mas por quê? Porque parece que às vezes a minha voz não vai ser ouvida. Então a ideia é equalizar os grupos e entender que todas as falas precisam ser ouvidas. Mas entender também que, por exemplo, eu, docente, não vou querer entrar no lugar de vocês, discentes, alunos, alunas. Mas vocês também não queiram entrar no meu lugar. Por quê? Porque as experiências são diferentes, os olhares são diferentes. Ainda bem. Porque se a universidade fosse feita só de aluno, como que seria? Se fosse feito só de docente, como que seria? Então, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Dá para fazer? Hoje eu digo que dá, mas dá muito trabalho. Por quê? Quem nos representa nos lugares de fala? Será que nos representa de fato? Nós não vamos parar para ouvir os nossos quase 100 mil alunos, considerando pós-graduação, né? Nós não vamos conseguir. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós conseguimos levar mais de 73% dos servidores técnicos dessa universidade para o mesmo lugar e nós ouvimos eles. Foi ouvindo eles que eu consegui entender que dá, mas dá muito trabalho. Então, nós precisamos de representações. E essas representações, esses representantes, vão de fato representar todo aquele grande grupo? Será que eles não vão trazer dores específicas deles? Realidades deles? Nós sabemos que a nossa universidade é muito, muito diferente. Nós sabemos que temos alunos que dependem exclusivamente da morada estudantil e de alunos que têm um lugar para morar, tranquilo, né? Mas até com carro. Nós sabemos. Isso não podemos ignorar. São os mesmos lugares para se falar? Não. Representam as mesmas dores ou alegrias? Não. E assim encerra mais um episódio do Pode Leis. Não esqueça de curtir, compartilhar, seguir a gente nas outras redes sociais para não perder nenhum episódio. Obrigada por acompanhar até aqui. Tchau!